Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos estar relembrando então um pouquinho sobre o conteúdo de história nessa nossa videoaula e depois vamos estar entrando no conteúdo sobre as navegações, certo? Então vamos conversar um pouquinho, vamos relembrar um pouquinho do que nós falamos sobre o comércio, certo? A gente vai relembrar esse conteúdo da nossa última videoaula fazendo a correção das atividades da página 15. Vamos lá? Então, olhem ali na atividade de número 1. Marque um X as frases relacionadas às consequências do surgimento do comércio. Aumento da circulação de pessoas e de produtos. Pode marcar, tá certinho, é uma consequência. Depois nós temos ali o uso de novos caminhos por terra e por água. Marca também, é uma consequência do surgimento do comércio. Intensificação das atividades comerciais entre localidades próximas. Não, lembrem que lá no nosso texto nós conversamos sobre isso, né? Com o comércio e o surgimento de novos caminhos por terra e por água, o comércio ele foi para localidades mais distantes. Então, essa não é uma consequência, né? Não precisam marcar. Depois, diminuição na circulação de moedas. Também não precisa marcar. Nós sabemos que houve um aumento dessa circulação de moedas. Na atividade de número 2, nós temos ali um pequeno texto falando sobre a peste negra. Na nossa videoaula, nós comentamos bastante sobre ela, né? Sobre o seu surgimento, o local de surgimento, né? Mais uma vez, a China está envolvida, ou seja, lá atrás, quando aconteceu, né? Quando houve a pandemia da peste negra, ela também, né, veio se originando lá da China, no continente asiático, e chegando até a Europa. Então, olhem ali. Grife no texto quando e onde ocorreu a peste negra. Bom, a peste negra, ela vai se dar ali na primeira frase diz, na segunda metade do século XIV, na Europa. Então, pode grifar essa parte. Letra B. O que se acreditava serem os transmissores dessa doença? Quando lemos ali, antigamente, no início, lá no século XIV, onde houve o surgimento da peste negra, se acreditava muito que os ratos fossem a causa, os transmissores da peste negra. Porém, já respondendo a letra C, aonde pergunta quem seriam os transmissores da doença, segundo pesquisas atuais. E ali no nosso texto, ele também vai dizer ali, ó, lá no último parágrafo, que agora, na nossa atualidade, com novas pesquisas que foram feitas, que a peste negra, ela pode ser atribuída pelos piolhos e pelas pulgas humanas. Olha a diferença, né? Olha a importância da pesquisa, né? Na letra D, como a peste negra chegou na Europa? Isso nós falamos também na nossa última videoaula. A peste negra chega na Europa, vinda lá do continente asiático, vinda da China, certo? Então, ela vai chegar à Europa, tá? Pelas caravanas dos comércios, certo? Porque lá da China até a Europa havia uma grande movimentação de pessoas indo e vindo, buscando e trazendo toda espécie de produto para venda nas mais distantes localidades. Por isso, da China consegue chegar até a Europa, né? Depois, ali na letra E, nós temos uma pesquisa sobre a Rota da Seda. E pede também para que a gente explique a seguinte afirmação. Podemos associar a Rota da Seda à disseminação da peste negra? Veja bem, vamos lá então.
Nós sabemos, né, que a Rota da Seda, ela facilitou a circulação de mercadorias. O contato entre os povos de cultura diferentes, mas também pode ter facilitado essa disseminação. Por que que ela facilita a disseminação entre as pessoas, né? Porque há uma troca, as pessoas vêm e vão, as pessoas saem de um lugar para o outro e acabam contaminando outras pessoas. Infelizmente, o que nós vimos na peste negra do século XIV, nós estamos vivendo e vendo isso nos nossos dias atuais com o coronavírus, aonde nós estamos em distanciamento social, aonde a situação também se propagou lá na China e agora, né, passou por diversos países de todo o mundo, chegando no início do ano aqui no Brasil, e lá se vão muitos dias em que estamos em casa, né? Então, a história se repete de um jeito ou de outro. Agora, meus amados, eu quero conversar com vocês sobre o nosso novo conteúdo que está indo essa semana para a casa de vocês. Nós vamos estar trabalhando a unidade 2 do nosso livro de história, a aventura de navegar. E aí nós vamos conhecer que, com o surgimento do comércio, de novos produtos, né, as idas e vindas entre um lugar ao outro, os meios de locomoção disso, eles precisaram ser aprimorados, certo? Como há uma crescente num comércio muito forte do Oriente para a Europa, então a rota de chegada até esses lugares seria pelo mar. Então, nós temos aí as rotas marítimas, que nós vamos conhecer agora no nosso livro. O que era transportado, o que era levado, o que se pegava lá no Oriente e se levava para a Europa. Tudo isso nós vamos começar a aprender hoje, certo? Então, hoje, na nossa videoaula, a prof vai comentar, vai falar para vocês 2 capítulos. O capítulo 1, produtos valiosos, e depois lá no capítulo 2 do nosso livro, Navegar em Busca de Riquezas, certo? Então, vamos começar ali no capítulo 1, na página 22, aonde falam dos produtos que eram comercializados nesta época, certo? As mercadorias que eram trazidas lá do Oriente, vamos lá, o nosso livro fala ali em seda, em porcelana, perfume, pedras preciosas, especiarias. O que são especiarias? E agora a gente vai ter um entendimento maior sobre o vocabulário que o nosso livro vai trazer. As especiarias, elas são os temperos, né? Na cozinha da mamãe, da vovó, do papai, enfim, a gente encontra temperos, não encontra? Não encontra, às vezes, o orégano, a pimenta, o sal é um tempero, cominho, né? Então, existia uma gama dessas especiarias, desses temperos. O livro vai nos falar ali em pimenta, cravo, gengibre, noz moscada, cominho, açafrão, canela. Isso eram as especiarias da época que eram comercializadas, trazidas do Oriente. Pois bem, nesse tempo em que o Oriente fornecia essas mercadorias e chegava até a Europa, nós estamos falando aí do século XIII, do século XV, por volta disso, certo? Então, as especiarias nessa época, elas vão ser utilizadas para temperar alimentos, para conservar determinados tipos de alimentos, certo? Os produtos, essas especiarias que nós falamos, esses temperos, eles eram encontrados lá na África, o que hoje chamamos de África, mas que lá nos séculos 13, 15 era chamado de Índias,
certo? Então ali, ó, esses produtos que eram encontrados nas Índias, tá? Eles eram levados até a Europa, certo? Nessas regiões, atualmente, ou seja, hoje em dia, nós temos a China, a Índia, a Indonésia e o Japão. Então vamos voltar um pouquinho, certo? Para não ficar nada confuso. Então tá. O que nós chamamos hoje de África, continente africano, tá? Nós vamos ver que antigamente, lá no século XIII, no século XV, nesse comércio das especiarias, nós vamos ter ali um território chamado de Índias. Esse território chamado de Índias, tá? Hoje em dia, na atualidade, é uma região ali que corresponde aos territórios da China, da Indonésia, do Japão e da Índia, certo, meus amores? Duas cidades italianas que vão ter uma grande importância nesse comércio: Gênova e Veneza, tá? Elas vão ser, essas duas cidades, uma grande área de circulação de mercadorias, de pessoas e de riquezas. Por quê? Alguém sabe me dizer? Essas regiões vão ser muito ricas porque elas vão ser a fonte do comércio local, certo? Ou seja, tudo vai estar praticamente centralizado em Gênova e em Veneza. E também porque os principais portos e feiras eram localizados nessa cidade. Então, se tinha um lugar bem famoso para as pessoas venderem as suas especiarias, que vinha lá do Oriente, eram nos portos e nas feiras de Gênova. Essas especiarias eram vendidas em boticas. O que são boticas? As boticas de antigamente, e isso nós estamos falando de novo, a prof vai relembrar lá do século XIII, as boticas antigamente são o que nós chamamos hoje os armazéns. Os armazéns de hoje, onde a gente compra os temperos, compra às vezes pão, enfim, né? Antigamente eram comprados em boticas. Nós temos ali na página 22 até um lindo desenho de uma botica, né? Uma pintura que mostrava uma botica de especiarias do século XV, certo? Meus amados, esses produtos valiosos, eles vão ser levados, eles precisam ser levados de um lugar ao outro, certo? Eles precisam chegar do lado Oriente até a Europa. E aí estamos falando da chegada a Gênova e Veneza, aonde nós vimos agora que são os dois principais pontos de comercialização dessas especiarias. Por quê? Pelo fato de terem os principais portos e feiras daquela época, certo? Então, ali na página 23, vai ter os exercícios para vocês realizarem. Leiam ali o Você Sabia. O Você Sabia vai trazer o grande navegador Marco Polo, certo? Onde vai estar contando um pouquinho da vida do Marco Polo, das suas viagens e também trazendo uma sugestão de leitura de um livro ali muito interessante que vai se chamar ali, ó, o livro das Maravilhas ou As Viagens de Marco Polo. Então, esse Você Sabia, ele é todo especial. Por quê? Porque mais adiante, logo ali, a gente vai estar falando de navegação, de novas rotas para que esses produtos que vieram do Oriente chegassem até a Europa. E Marco Polo foi um grande desbravador disso, foi um grande navegador. Por isso, leiam Você Sabia como um informativo a mais, tá? Nas atividades 1 ali, vai perguntar o que são especiarias, para que elas são utilizadas.
Na atividade 2, tem a leitura daquele pequeno texto para vocês responderem as letras A até a letra D, certo? Então, vamos lá. No nosso capítulo 2, meus amores, nós vamos começar a entender um pouquinho essa navegação, certo? Vamos navegar em busca de riquezas, tá? Olhem ali o que vai dizer o nosso livro na página 24. A rota entre a Europa e o Oriente pelo mar Mediterrâneo, utilizada para chegar às especiarias, era dominada por comerciantes árabes e italianos. Portugueses e espanhóis que estavam em busca de negócios mais lucrativos começaram a explorar novos caminhos para encontrar essas mercadorias tão valorizadas no mercado europeu. Então, meus amores, olhem ali, ó, os portugueses, então, eles começam a procurar, os portugueses e os espanhóis. Eles estavam em busca desses negócios, porque os principais comerciantes da época era quem? Os árabes e os europeus. Os portugueses e os espanhóis estavam um pouquinho mais retirados disso. Porém, eles começam a buscar, principalmente os portugueses, novos caminhos para que esses produtos, além de chegar até eles, eles também pudessem fazer toda a comercialização desses produtos, certo? Então, ali a sociedade portuguesa nesse período, e ali fala o nosso texto, era formado por vários grupos, ou seja, eles tinham reis, eles tinham nobres, os membros da igreja, os comerciantes e o povo. Cada um desses grupos tinha um interesse particular nas chamadas grandes navegações, ou seja, todo esse povaréu português, certo? Os reis, os nobres, as pessoas da igreja, né? Porque era uma classe também dominante na época. E o povo, cada um tinha o seu motivo particular para entrarem nessas grandes navegações, certo? Lisboa, que é a capital de Portugal, né, tornou-se uma cidade muito, muito rica, com um comércio de produtos vindo lá do Oriente, ou seja, os portugueses entram nessa rota marítima, eles entram nas grandes navegações e conseguem fazer com que esses produtos cheguem até Lisboa. Então, olhem ali, nós percebemos que nós temos comerciantes muito fortes, árabes e europeus. Depois nós vamos perceber que portugueses e espanhóis começaram a entender, a procurar novos caminhos para que esses produtos chegassem também até eles. E aí surgem as grandes navegações, ou seja, o povo de Portugal também entra nessa luta, nessa batalha também dentro do comércio, dentro das riquezas vindas lá do Oriente. E aí também cada setor da sociedade de Portugal tinha um interesse diferente, ou seja, os reis haviam um interesse, os nobres, outro interesse, para o povo da igreja, um outro interesse, para o povo em geral que vivia em Portugal havia. Então, cada um tinha um porquê de querer estar participando disso. E aí, Lisboa se torna um grande polo de comércio e vai entrar nessas grandes navegações. Começa a receber mercadoria do Oriente e aí abre-se um novo leque de comércio dentro do país de Portugal. Certo, meus amores? Ali, no nosso livro da página 24, nós temos ali 2 objetos utilizados nas navegações. O primeiro é a bússola. Aquela bússola ali, ela é uma bússola do século XV, onde vai estar mostrando, né, apontando para o norte. Ela vai informar os navegadores o caminho que eles têm que seguir. Ali mais embaixo nós temos um astrolábio do século XIV,
O astrolábio é um instrumento que possibilita aos navegadores se orientar por meio da observação do Sol e de outras estrelas. Então, nós temos dois grandes objetos ali muito importantes para as navegações. A bússola, que naquele caso ali que a nossa imagem está nos mostrando do nosso livro da página 24, a bússola ela vai ser um instrumento, certo? Com uma agulha sempre que vai apontar para o norte, informando para os navegadores a direção que os navegadores devem seguir. E depois nós temos um astrolábio, que também orienta os navegadores, mas através da observação do Sol e das estrelas, certo? Gente, não vamos imaginar nesse momento que as grandes navegações eram feitas por barcos luxuosos ou grandes iates. Não. Nós estamos falando aqui, bem como está mostrando a nossa imagem ali, de caravelas, tá? As caravelas na verdade, assim, existiam dois tipos, né? Os dois tipos de caravela. As triangulares, que vão facilitar as manobras, e as quadradas, que vão ser impulsionadas pelo vento. Então, esses dois tipos de caravelas, e ali no nosso livro vai mostrar cada detalhe, cada partezinha de uma caravela, eram utilizadas nessas navegações. Então, nós temos a caravela de forma triangular, certo? Que era mais fácil de manobrar. E temos a caravela de forma quadrada, onde era impulsionada pelo vento. E na página 25, temos atividades. Atividade do número 1 ali, né? Que é para analisar as imagens, depois ligar cada imagem no seu período correspondente, se é das grandes navegações ou se é da atualidade. E a atividade número 2 vai perguntar ali que instrumentos para orientação e meios de transporte você e a sua família mais utilizam. Uma resposta pessoal de vocês. Tá bom, meus amados? E por hoje é só na nossa videoaula de história. Espero vocês na próxima semana e a gente vai continuar conversando um pouquinho mais sobre as navegações. Um grande beijo, que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.